Before we start, remember to subscribe to our channel for more useful and awesome content. Like our page on Facebook, like our video, and share. Also, remember to leave your suggestions down in the comment section. Hello everyone! Hello! Vamos refletir sobre por que é tão importante focar em vocabulário ao se estudar inglês. Numa língua que é riquíssima como o inglês, que tem muitas, mas muitas palavras, e aqui a gente tem uma citação de um linguista famoso para confirmar isso, é a seguinte: o segredo para obter sucesso no aprendizado de uma outra língua é manter o foco no vocabulário. Afinal, é o vocabulário que realmente comanda o uso da língua. Por isso, no início do seu estudo, você deve focar mais em aprender, ampliar e consolidar o seu vocabulário, ao invés de tentar decorar regras gramaticais. Tenha em mente que existe o vocabulário passivo, aquele que nós reconhecemos, e o vocabulário ativo, aquele que efetivamente usamos no dia a dia. O vocabulário ativo de um falante nativo também é limitado. Ninguém conhece todas as palavras da sua própria língua, mas o que enriquece a fala dessa pessoa são as milhares de combinações possíveis que pode-se fazer com esse vocabulário. O importante, então, não é decorar milhares de palavras, e sim entender como elas se relacionam e como é que você as combina. Isso em inglês nós chamamos de collocations, ou seja, quais palavras melhor se combinam em dado contexto. Saber 10.000 palavras passivamente de uma língua não garantem que você se torne um usuário dessa língua. É necessário um estudo mais consistente. E qual é a melhor maneira de estudar vocabulário? Para você realmente apropriar-se de novas palavras, você deve usar de diferentes estímulos que lhe ajudem a fazer associações para entender a palavra e principalmente a palavra dentro de um contexto. Quanto à tradução, não dizemos também que você não deva traduzi-las para sua língua mãe. Não é um tabu. Mas, em geral, deve ser um dos últimos recursos que você lança a mão. Não é o primeiro recurso e nunca o único. O que fazer ao estudar palavras novas? Observe a palavra num contexto e tente imaginar o significado dela. A imaginação já é um estímulo. Quando necessário, utilize um dicionário para confirmar se está indo na direção certa. Comece com um dicionário voltado para alunos, porque tem uma linguagem mais simples, e um dicionário inglês-inglês. Leia com atenção as informações a respeito daquela palavra no dicionário. E por que um dicionário e não simplesmente um tradutor? Justamente porque saber apenas um significado da palavra não vai lhe ajudar tanto a compreender a palavra. Lembra que precisa do contexto de uma série de coisas. A palavra pode ter diferentes significados. O dicionário, ele traz informações importantes a respeito da palavra. Existe no mercado editorial e virtual inúmeros dicionários muito bons que você pode pesquisar. Depois disso, se ainda for preciso, você pode recorrer a um dicionário inglês-português, português-inglês. Associe a palavra nova a algo visual. Por exemplo, house, casa. Associe a palavra nova exemplos relevantes para você. Por exemplo, ao invés de anotar e traduzir que thriller é suspense em português, procure pensar em um filme ou um livro que seja de suspense para que você associe essa palavra nova. Então a sua anotação, ao invés da tradução, fica algo como My favorite thriller is Psycho. Associe a palavra nova fatos ou opiniões suas. Então, ao invés de anotar que awesome é incrível, pense em alguma atividade ou programa que você considera incrível e faça sua anotação. Por exemplo, in my opinion, cinema is awesome. Associe a palavra nova sinônimos e antônimos com palavras que você já conhece. Ao invés de anotar que awesome is incrível, maravilhoso, anote que awesome is amazing. As duas têm significado parecido. E anote que awesome is the opposite of ordinary.
Uma palavra que você já conhecia, mas que tem um significado contrário. Associe à palavra explicações que lhe ajudem a entender o significado. Tente criar até a sua própria definição da palavra. Por exemplo, thriller is a kind of book or movie that is suspenseful, exciting, usually about a crime. Associe à palavra nova exemplos que lhe ajudem a entender e lembrar o seu significado. Por exemplo, poultry, meat of birds, chicken, duck, turkey. Tente criar frases com a palavra nova. Psycho is not an ordinary movie. It is an awesome thriller. Procure exemplos variados dessas palavras em frases. Bons dicionários normalmente trazem essas palavras em contexto. Tente identificar as collocations mais comuns das palavras. Bons dicionários trazem as collocations mais usuais. Entenda qual é a categoria da palavra, se ela é um verbo, se ela é um substantivo, um adjetivo. Dessa forma, você compreende também melhor a posição dela dentro de uma frase. Identifique a raiz da palavra e veja se ela não é uma cognata, ou seja, uma palavra que tem significados semelhantes nas duas línguas. Mas cuidado com os falsos cognatos, a gente também já fez um vídeo sobre eles aqui no canal. Identifique a raiz da palavra e observe se há prefixos ou sufixos que lhe ajudem a entender o seu significado. Os vocábulos são divididos em famílias de palavras. Uma família de palavras é um conjunto de vocábulos derivados de uma mesma base. Por exemplo, care, cares, cared, careless, careful, carefully, carefree. São todas da mesma família de palavras. Faça conexões entre palavras. Care, a feeling of worry, anxiety. Free, relaxed. Carefree, having no worries, no problems. Ouça atentamente a pronúncia de cada palavra nova. Para isso, você pode utilizar aplicativos ou dicionários online que trazem a pronúncia dessas palavras. Ou também pode aprender a ler a transcrição fonética de cada uma delas. Observe a ortografia da palavra. Às vezes existem palavras com mais de uma maneira de se escrever, com diferenças de inglês britânico e inglês americano. Procure escrever a palavra, e como a gente já disse também, não é uma palavra isolada, mas ela dentro de um contexto, por menor que seja. Algumas pessoas colocam até mesmo tags em objetos em suas casas para que sempre que eles estejam naquele ambiente, eles imediatamente olhem para eles e tenham essa associação com a palavra e seu significado. Revise as palavras com frequência. Você pode usar o que quiser para fazer suas anotações. Papel, computador, tablet. Escolha. Você deve desafiar o seu cérebro para ajudar na memorização. Uma sugestão muito eficaz é trabalhar com cartões de memória. Mas nós vamos deixar esse item para um outro vídeo, ok? Se quiser variar, existem também sites que ajudam você a gerar jogos online. São sites próprios para professores, mas que você também pode utilizar. Você pode criar jogos de palavras como quebra-cabeças, jogos de memória, dominó, caça-palavra, palavra cruzada, vários jogos. Você cria e você pode escolher se vai jogar online ou, se quiser, pode até imprimir, recortar para jogar realmente no papel, se quiser, com amigos, com colegas de estudo. A ideia o que é? Você faz num dia e num outro dia vai lá e desafia o seu cérebro para ver se ainda lembra daquele vocabulário. Esperamos que vocês efetivamente coloquem essas dicas em prática e melhorem a qualidade dos seus estudos. Tchau! Até mais! Remember to subscribe, like our page on Facebook, like our video and share. Also remember to leave your suggestions down in the comment section.